compartilhar, queridos, um texto, uma mensagem que tem me acompanhado estas semanas, e eu quero compartilhar com os amados esse texto, essa história bem conhecida da palavra do Senhor nosso Deus, a mulher samaritana. Eu queria também aqui compartilhar com os amados essa narração, essa história tão tremenda da vida daquela mulher. Quando o texto bíblico diz, no capítulo 4 do Evangelho que João escreveu, que era necessário a Jesus passar por Samaria. O escritor enfatiza isto, porque não era comum, e justamente um mestre, passar por aquelas regiões, porque havia uma briga religiosa, política, cultural, entre os samaritanos e o povo judeu. Os samaritanos eram judeus miscigenados, ou seja, quando Israel foi cativo, o rei que o cativou trouxe para ficar no lugar do povo que ele levou, povos de outras nações, de outras raças. E o povo judeu que ficou ali formou família, casou, tiveram filhos com as pessoas que vieram de outras nações habitar nas terras de Israel. E aí nasceram os samaritanos, que eram judeus com outros povos de outras nações. Não é o nosso povo brasileiro, por exemplo, é bem miscigenado, não é? Há várias raças aqui, negros, brancos, pardos, mamelucos, caboclos, originário de famílias que tiveram origem em casamentos de pessoas da terra, os índios, os habitantes da terra, com as demais pessoas que vieram, e depois vieram árabes. E aí, gente, o Brasil é uma miscigenação tremenda. Olha aqui, olhando para a gente, esse povo lindo e maravilhoso que Deus tem dado. As nossas raízes são diversas. E assim, naquela época, era o povo de Israel em relação aos samaritanos. O problema é que os judeus da gema não gostavam de samaritano, porque os samaritanos também diziam ser judeus e herdeiros de Abraão. Os samaritanos tinham o seu culto, tinham o seu lugar de adoração, os judeus também tinham o seu lugar de adoração, e aí a guerra no campo das ideias, da religião, da política, da cultura, era muito grande. Então os judeus evitavam passar por Samaria, muito mais o mestre, como Jesus era considerado. Mas, naquele dia diz o texto que era necessário passar por Samaria. E o texto bíblico diz que quando Jesus chega a um certo lugar, uma cidade de Samaria chamada Sicar, aonde Jacó tinha cavado um poço, Jesus para ali e senta-se. E os seus discípulos vão mais à frente comprar comida. E justamente chega naquele momento a pessoa a qual fazia necessário Jesus passar ali. Era a mulher samaritana. Não diz nome. O escritor frisa mulher samaritana. E a gente vai entender isso. Porque quando a mulher chega no poço para tirar água, Jesus dirige a palavra àquela mulher e diz: dá-me de beber. A mulher se espanta, ela arregala os olhos, ela fala para Jesus: como é que tu pedes de beber a mim? Como tu falas comigo, que sou... E aí ela diz: mulher samaritana. Ela mesma já tinha um estigma, já tinha um senso réprobo de si própria, talvez gerado pelos olhares e o julgamento das pessoas para com ela, tanto por conta da sua vida
e por conta da sua raça. Então ela coloca logo à frente daquela conversa: sou mulher e sou samaritana. Como é que tu pedes de beber a minha? Aquela mulher conheceu que Jesus era judeu, embora não conhecesse quem era ele, mas conheceu por várias questões culturais que aquele homem que falava com ela era judeu. Então o texto vai dizer: porque judeu não se comunicava. Gente, judeu não se comunicava. É um texto muito profundo esse, porque não havia diálogo, não dirigia-se a palavra, não havia conversa. Olhe como era a situação de separação entre aquelas duas raças. Mas Jesus aproveita o momento, e aí a gente vê ele aproveitando o poço, aproveitando a conversa, para levantar um evangelismo pessoal. Ele aproveita a circunstância para dali tirar pano para manga, e começa uma conversa com aquela mulher baseada naquilo que a mulher tinha vindo fazer, na pergunta que ele fez a ela e na resposta que ela deu a ele. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Então Jesus começa um evangelismo e diz para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem era o que te diz, dá-me de beber, era tu quem pediria água, e ele te daria água viva. Aquela mulher não entendeu o que Jesus quis dizer. Então aquela mulher continua a conversa com Jesus: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde tem pois água viva? Então Jesus dá outra cartada para a mulher se tocar de que ele não falara daquela água material, mas de uma água que só ele, Jesus, podia dar. Porque a mulher continua dizendo: tu és maior do que Jacó nosso pai, que cavou o poço, deu de beber aos animais e aos seus filhos naquela época. Então Jesus diz para ela: mulher, qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher de novo não compreende e diz: Senhor, dá-me esta água para beber, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Jesus dá a cartada final: tá bom, vou te dar, mas vai chamar o teu marido. A mulher disse: Senhor, e talvez aí estava uma das questões pela qual ela era discriminada: eu não tenho marido. Jesus diz: bom, falaste bem, não tenho marido, porque tu já tiveste 5, e tu estás com um agora que não é teu marido. Meu Deus! Aquela mulher de novo arregala os olhos, e ela vai falar para Jesus: vejo que tu és profeta. Então começa uma conversa, e Jesus discute teologia com aquela mulher. Aí pronto. Aí Jesus quebra todos os paradigmas. Para vocês verem como os paradigmas foram quebrados, quando os discípulos voltam da cidade com comida e olham Jesus conversando com a mulher samaritana, o texto vai dizer que eles se espantam por ver Jesus conversando com uma mulher. Então veja a própria visão dos discípulos acerca da mulher e daquela conversa, porque Jesus discute teologia com a mulher.
rabino, mestre, não discutia teologia com mulher. E muito mais, mestre judeu não discutia teologia com samaritano. Porque aquela mulher disse para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que não é aqui em Jerusalém o lugar de adoração. Onde devemos adorar? Jesus fala para ele: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Estava lá diante dela. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que assim adoram. Deus é espírito, importa que os que eu adoro em espírito e em verdade. Olha a conversa da mulher agora. Olha o evangelismo de Jesus, evangelismo pessoal, dentro de outra cercania cultural, política, geográfica. Jesus faz missão ali, porque ele entra na cidade de Samaria, onde ninguém judeu, nenhum mestre, ninguém queria entrar para pregar, para falar, para ensinar. E Jesus adentra naquela cidade, já propenso a sofrer críticas, porque os próprios discípulos o criticam ainda que de mente, porque diz o texto, quando eles chegam junto de Jesus, não ousaram perguntar o que ele fazia, perguntando com a mulher, falando com a mulher. Mas Jesus, depois daquela conversa, a mulher olha para Jesus e diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. O texto diz que a mulher sai correndo pela cidade: venham, venham, venham ver o homem que falou toda a minha vida. Eu tenho certeza que este homem é o Messias Salvador enviado por Deus. A mulher entendeu a mensagem quando Jesus aprofundou o discurso para com ela. Mas a gente vê uma coisa interessante daquela mulher: sede, muita sede. Que mulher sedenta, que mulher para buscar razão de viver sem encontrar. Aquela mulher estava buscando razão de ser, razão de fazer, razão de existir, razão de ter. Mas ela estava buscando esta razão em outra água. Jesus, conhecendo aquela mulher, compara as duas águas: a água que ele tem para dar e a água que o mundo tem para dar. Aquela mulher não entende que ele falava disso. Jesus ele usa uma expressão que os judeus conheciam: água viva. Não era algo estranho para judeu, porque água viva era água corrente. A água de um rio, por exemplo, era uma água viva. A água que se renova era uma água viva. O tanque em que os sacerdotes, por exemplo, se lavavam para os cerimoniais, tinha uma entrada e tinha uma saída, para a água não ficar parada. Porque eles acreditavam que a purificação vinha através de uma água que se renovava. Então a água de um poço, por exemplo, não era água viva. A água de uma poça de água, por exemplo, não era água viva. A água de um rio era água viva. Quando Jesus fala: eu é que te daria água viva, é evidentemente claro, portanto, que Jesus não falava do poço, porque o poço ali era uma água parada. Mas a mulher não entendeu que Jesus estava conflitando os dois, o poço com a fonte. Poço não é fonte. Jesus dizia: eu sou a fonte, eu posso te dar esta água para você beber, e você nunca mais vai depender desta água. E aí, quando ele falava desta água, ele
ele falava de tudo aquilo que o mundo podia dar para saciar a sede humana, mas que não era suficiente para saciar a sede de Deus, porque era a sede do homem de ter, de existir, de fazer. Ela tem origem em um vazio tremendo dentro do coração do homem, que somente Jesus de Nazaré pode preencher. Quando Jesus falava com aquela mulher, Jesus dizia para ela: não busque nas coisas o que somente Jesus poderia dar àquela mulher. Não busque no homem o que somente Deus pode ser. Não busque nas coisas, no homem. Jesus era tão profundo, era como se ele dissesse: não busque no homem Deus, busque Deus no homem. Porque não existe ninguém perfeito. O crente mais antigo aqui não é perfeito. Eu não sou perfeito. Se alguém buscar em mim a razão de estar aqui nesta igreja, vai cair. Se alguém buscar em mim a razão de cantar, de existir, de fazer, de ser, de trabalhar, vai cair. Por mais bonito, pela fama que tenha, pelo posto que ocupe, seja quem seja, nenhum homem é fonte. O carro não é fonte. A casa não é fonte. O teu emprego não é fonte. Nem o teu casamento, nem o teu filho, nem o teu marido, nem eu, nenhum de nós somos fonte. Só existe uma pessoa na qual devemos depositar toda a nossa razão de existir, de ser, de cantar, de se alegrar. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus me traz aqui, meu querido. Em que ou em quem tem buscado a razão de existir? Nas drogas? No álcool? No carro? No emprego? Como aquela mulher, nos relacionamentos? Qual tem sido o adolescente jovem? Senhor, senhora, meus pastores, o que tem sido a nossa razão de estar aqui? Por que me sento nestes bancos? Por que venho para a igreja? Por que é que suportamos tantas lutas dentro e fora daqui? Só existe uma razão pela qual nós estamos aqui sentados, e não é o nosso pastor presidente, não é o pastor Neilton Rafael. A única razão que te faz estar aqui é que Jesus entrou na tua vida e te deu água para você beber. E aqui todos nós compartilhamos e bebemos desta água. Aqui todos nós comungamos deste mesmo pensamento. Embora, no entanto, contudo, todavia sabemos que não jorra daqui, da instituição, a salvação. A salvação jorra lá na cruz do Calvário, na morte do nosso precioso Jesus, na sua ressurreição e na sua promessa de vir buscar uma igreja para morar com Ele para todo sempre. Levante a sua cabeça. Aleluia! Jesus te deu um carro, glória a Deus. Jesus te deu fama, glória a Deus. Jesus te deu curtida no Instagram, glória a Deus. Tens quantos seguidores? Glória a Deus. Mas não são meus seguidores, não é a minha fama, não é o meu carro. Ele é Jesus, igual não há, domínio
É em Jesus que nós somos crentes. Diga para você: eu sou crente em Jesus de Nazaré. Eu sou crente em Jesus de Nazaré. Te agradeço pelo carro, te agradeço pela casa, te agradeço pelo relacionamento, mas sem a tua presença tudo isso é poço, tudo isso é poço. Sem a tua presença, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, tudo isso é poço. Mas eu não sou salvo no poço, eu sou salvo na fonte. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Sinta nesta noite refrigério, graça do céu, para continuar a sua caminhada. Você vai chegar lá, olha para cima e canta, e adora e exalta o nome desse Jesus que está acima de todas as coisas. Ele te trouxe aqui para falar com a tua alma e dizer para você: eu sou a tua razão de existir. Espírito de morte, neste lugar não tem vez, porque a razão da minha vida se chama Jesus de Nazaré. Podemos nos entristecer, diz o texto, podem até nos combater, diz o texto, mas não nos podem destruir, não nos podem nos aniquilar, porque a nossa razão de existir e de viver se chama Jesus de Nazaré. Deus te trouxe hoje aqui. Eu não sei qual é a tua razão e o que te traz prazer na vida, mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: eu quero te dar a água da fonte para você beber. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o teu ser. Eu quero fazer em você e através de você e por você e com você nada do que o mundo pode te dar. Nesta noite, em nome de Jesus, nesta ceia, Jesus nos chama para continuar a beber a água da vida. Seja feliz com o que você tem, mas seja salvo na fonte chamada Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus.